construção de relações de confiança, né, são fundamentais. Né? Assim, se você é um cara que é visto como um cara confiável, um cara correto, que tem palavra, né, pode errar é humano. Né? Sempre. Você se valoriza, eu acho. Né? Você consegue construir mais network, né? As pessoas lembram de você. Né? Sejam muito bem-vindos ao especial 20º episódio de Findcast. Então, antes de mais nada, e aos nossos tradicionais agradecimentos, gostaria de agradecer a você que está acompanhando já há tanto tempo, ou se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Agradecer por todo o acompanhamento que vocês vêm fazendo e inspirando a gente a se dedicar e cada vez trazer mais convidados com mais histórias para não só inspirar, mas que todos possam refletir e poderem puxar um pouquinho algumas dessas gotas de conhecimento que a gente traz aqui. Então, muito obrigado e, como sempre, podem comentar, coloquem suas críticas. Nós temos bastante humildade para entender e tentar sempre melhorar. E também, se tiver algum elogio, também agradecemos, né? Então, nesse 20º episódio, estou ao lado da minha incrível Isabela Mello, mais conhecida como Bel. Prazer, Fiozinho, estar aqui mais uma vez. Obrigado, já são alguns já agora, hein? Agora tô ficando mais leve aqui já. Você sempre foi leve, sempre foi leve. E antes de apresentar o convidado, eu sei que vocês ficam super aflitos, mas eu preciso fazer o agradecimento de sempre. Então, agradecer nossos patrocinadores, como sempre, o nosso primeiro patrocinador, Maria de Ucco, vinhos que inspiram, tá? Maria de Ucco, eles agora já estão disponíveis aqui no Brasil. Eu vou pedir para colocar nos comentários depois o número e os contatos da distribuidora. Fiquem à vontade, porque todos os convidados que passam aqui amam, tá? Então, sugiro vocês irem atrás. E segundo, a 1021 Blindagens, né? Blindagem de alta performance. E eu gosto de comentar que blindagem é algo que o serviço pós é muito, muito importante. E com a 1021 eu garanto que vocês vão estar muito bem acompanhados. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam e ativem o famoso sininho, tá? Por favor, que senão a Isa ali já vai me bater. Bom, olha, hoje a gente tem um convidado de peso, né? A gente realmente tentou... Que é isso? Acabamos de falar. Que é isso? Nosso convidado é o João Pinheiro Nogueira Batista, presidente, CEO e membro de diversos conselhos de administração. Com mais de 20 anos de experiência à frente de companhias públicas e privadas no Brasil e no exterior. Acho que até passa desses 20 anos, né? Passa. Infelizmente passa. Eu vou até falar um pouquinho mais aqui, que eu acho super importante. Mas olha, ele é membro atual do Conselho da Braskem e com passagem de destaque na Petrobras, na Suzano, Swiss Re, Novo Nor, Vports, Lojas Marisa, Evolts e entre outros. E formado pela PUC-Rio, né? Então, carioca aqui conosco. Olha, e fluente em inglês, alemão e francês. É outro patamar mesmo. A gente vai ter... Vamos... willst du in Deutsch sprechen hier? Wir können Deutsch sprechen. Ok, sicher. João, seja muito bem-vindo. Te agradeço muito pelo aceite do convite aqui. Para quem não sabe, eu acho que vocês também não sabem, eu e o João, a gente acabou se conhecendo num post que eu fiz no LinkedIn, foi. Inclusive falando de mental health. Isso, exatamente. E ele muito gentilmente lá comentou e eu falei, putz, eu sou fã do João já tem muitos anos. E ele veio comentar no meu post, fiquei extremamente feliz. E a gente começou a ter um bate-papo, teve algumas coincidências de vida. E gentilmente ele está aqui com a gente. João, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Fio. Obrigado, Bel, também pela participação aí. Eu que agradeço o convite, né? E estou aqui para falar um pouco da minha carreira, né? E dos erros, né? Exatamente. Tenho certeza que teve bastante, né? Tem sempre, né? Tem sempre. Então vamos lá, para a gente dar um pontapé inicial aqui. Como que iniciou a sua carreira, João? A minha carreira se inicia, eu me formei na PUC no Rio, né? Em, nossa senhora, 77, final de 77.
E, aliás, essa semana assinei o contrato, finalmente virei alumni da PUC, né? Tem que ter quantos anos para ser? Não precisa. Era simplesmente o fato de que eles vieram a São Paulo procurar os cariocas que eram formados na PUC. Né? Porque eu já tinha ouvido falar do endowment da PUC, mas eu nunca tinha oportunidade de ir lá. Então, curiosidade. Uhum. E aí me formei lá em 77, final de 77. Eu já estagiava. Assim, meu pai sempre estimulou muito que a gente trabalhasse, por mais que a gente tivesse a vida resolvida, né? Patrocinada, né? A gente sempre trabalhava, né? Eu cheguei a trabalhar num supermercado na Alemanha. Sabe aquele cara que marca preço? Sim, né? Opa. Não era regime de inflação na Alemanha, mas era... Estava fácil o trabalho. Nas férias, assim, eu queria comprar um contrabaixo. A gente tinha mania, na época de adolescente, tocar música. Aí meu pai, não, vai trabalhar, né? Isso aí. Então a gente tinha esse estímulo. Né? Você foi criado na Alemanha? Ou você que meu pai é diplomata, né? Ou era diplomata, que entendi. Infelizmente ele já faleceu faz algum tempo, mas ele era diplomata, por isso que a gente morou lá na Alemanha, entre outros lugares. Que baita experiência, hein? Por isso que eu falo essas línguas que você mencionou. Depois eu trabalhei alguns anos no Banco Alemão, mas isso é uma outra história. Uhum. Então a gente sempre teve o estímulo para trabalhar, né? Então eu comecei a estagiar também enquanto estudava. E no final, então quando eu me formei, eu fui trabalhar em Furnas, né? Uhum. E aí eu, evidentemente, pedi ajuda para o meu pai, né? E então a minha carreira começa com o QI, quem indica é importante, né? Meu pai na época era um funcionário público relevante, ele estava como presidente da Nuclebras, que era responsável pelo programa nuclear na época, né? E o presidente da Eletrobras era o Antônio Carlos Magalhães, que veio a ser meu chefe muitos anos depois, mas isso é outra história. Nossa, e ele, então o Antônio Carlos Magalhães me indica para Furnas. Aí eu fui lá bater um papo com o diretor financeiro de Furnas. E aí, eu nunca me esqueci disso. Isso eu sempre conto isso inclusive para os meus filhos, né? Assim, olha, eu sentei na frente dele e me perguntou assim, quanto você quer ganhar? Eu vim com costa quente, né? Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu quero ganhar o salário inicial de economista. O cara tomou um susto. Ele não estava esperando isso? Não estava esperando essa resposta. Eu passei a ser um cara de confiança dele, amigo dele, ele me delegava as tarefas mais relevantes. Eu fui a Brasília várias vezes tratar de assuntos importantes, eu era assessor na área de negociação de financiamentos. Então isso é só para dar um exemplo de que essa coisa de ganhar confiança das pessoas, né, é fundamental para qualquer carreira. Né? Se você acha que vai fazer carreira trapaceando aqui ou contando a meia verdade ali, isso... E não tem momento ideal, é sempre, né? Desde o início você tem que estar com isso muito correto, eu concordo. Sempre. E fiquei amigo dele, fui reencontrar ele anos depois, eu trabalhando no Ministério da Fazenda, fui fazer uma missão, ele era secretário de Indústria na Bahia, no governo Antônio Carlos Magalhães. Eu fui encontrar com ele com a delegação que eu estava acompanhando do Banco Mundial, e ele me tratou super... Então, assim, essa coisa das relações, né, de confiança são fundamentais. Né? Uma coisa que eu sempre investi muito nisso, e não de forma assim, natural, tem que ser natural, não pode ser uma coisa forçada. Né? Então, assim, mas aí voltei. Aí eu comecei nessa área de negociação de financiamentos. Aí logo depois, isso eu estou falando de 77, final de 77, estou falando de 78, aí em 79 vira o governo, se não me falha a memória. Era a época dos governos militares ainda, era o fim do governo Figueiredo. E aí, nessa virada de governo, de novo, um amigo do meu pai vira assessor, que era diplomata, e vira assessor internacional, chefe da assessoria internacional do ministro da Fazenda, que era o Galveias. Hernani Galveias, falecido já. E aí me chama, como eu mexia com financiamentos, me chama para ir para Brasília. Aí foi para Brasília cedo, então, 79, eu saí do Rio de Janeiro. Você já tomou uma vacina logo de cara. Fui para Brasília, e nessa época a assessoria internacional era muito importante, porque ela estava envolvida em todas as negociações de empréstimos e financiamentos do setor público, da própria União ou de empresas estatais como garantia da União. Né? Então, e era uma época, 79, ainda era uma época importante de mercados
bombando de empréstimos para o Brasil, empréstimos sindicalizados. Então foi muito legal ter participado desse processo. E eu tinha, então, muita interação com bancos estrangeiros. Né? Tá. E aí, numa dessas negociações, era uma negociação com o Dresdner Bank, banco Dresdner. alemão. Uhum. Se não me falha a memória, era uma operação para, não me lembro, acho que era para, na época, a VASP, que tinha garantido o Tesouro. E eu era recém-casado nessa época. E eu fui para a reunião lá no Ministério da Fazenda, veio a equipe toda e os alemães.